Gente, boa noite. No dia que normalmente não é o nosso, um pouquinho atrasada no tempo, mas vamos lá para o estudo do nosso livro. Não vamos deixar passar uma semana sem fazer o estudo, até porque a gente está se direcionando para o final do nosso livro. Eu acredito que mais um mês e pouquinho a gente termine essa obra. Então, nós estamos trabalhando no capítulo 17, a estrutura do belo, do livro A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida, do psicoterapeuta italiano Piero Ferrucci, da psicossíntese. Eu vou retomar um pouquinho do capítulo passado, só para situar vocês, e vou ler o parágrafo com o qual eu terminei a leitura na semana passada. O subtítulo era A Beleza Escondida do Mundo. E ele estava falando da experiência do Masaru Emoto, japonês, que trabalhou com as moléculas da água. Então ele conta o seguinte: me vem em mente o trabalho completo, né, que realizou Masaru Emoto, o qual, convencido que a água reaja em modo diferente a várias solicitações. Logo depois de ter exposto a água à música de Mozart, por exemplo, ou a palavra paz, ocorre a cristalização da molécula, ela se congela instantaneamente e é feita uma fotografia. E a forma que é fotografada é de grande beleza. Enquanto se a água é exposta a uma música desarmônica e ofensiva ou a palavras que evoquem o ódio e o mal, as estruturas de cristal que se formam são caóticas e desarmônicas. Aí ele fala também do harmonógrafo, que é uma espécie de pêndulo, que responde às vibrações da música. E, entre parênteses, ele diz, é possível encontrar, inclusive, uma simulação digital dessa experiência na internet. E esse harmonógrafo, ele vai desenhando formas sempre novas, harmoniosas e muitas vezes estupendas, conforme a vibração da música. E aí agora ele vai falar de outros exemplos relativos à beleza escondida no mundo. Continuemos com os exemplos. Ri Takahashi é uma pianista e bióloga na Universidade da Califórnia de Los Angeles. E ela inventou, com a ajuda de Jeffrey Miller e Frank Petit, um software que traduz em música a estrutura molecular das proteínas. As músicas, ao que parece, são muito belas. Algumas recordam Chopin, entre parênteses, ao menos que não se trate de proteínas conectadas com uma doença. A huntingina, por exemplo, causa a doença de Huntington. E a música que ela evoca é uma música desagradável, comparável a um disco que se repete. Mas a ideia é que o código da vida seja musical, e isso é uma ideia fascinante e abre a possibilidade de descobrir a beleza que se esconde no coração da matéria vivente. Outras vezes, os sons já existem, mas são frágeis demais e lentos para serem ouvidos. Um geólogo americano chamado J.T. Bullitt, com
um específico programa transformou os sons audíveis, transformou em sons audíveis os sismogramas que registram as vibrações da Terra, ondas sísmicas, marés terrestres e tempestades oceânicas. A um certo ponto, ele captou simultaneamente os sons de estações sismográficas de todo o mundo e as acelerou 250 vezes. O som que resultava de tudo isso era reproduzido por um anel de 8 alto-falantes e resultava no Deep Earth Dome. Isso era para simular a ilusão sonora de encontrar-se no centro da Terra. E ele disse: eu não conseguia acreditar naquilo que estava escutando. Me pareceu de poder abraçar o planeta inteiro. Bullitt pensa que esta seja a música universalis da qual falam alguns filósofos. Enfim, uma forma de arte pode nos ajudar a compreender a estrutura matemática da natureza. Um matemático de Harvard, Peter J. Lu, viajando no Uzbequistão, visitou as mosqueias daquele país. Como é sabido, a religião islâmica proíbe a representação de seres humanos. São permitidas somente figuras geométricas. Estas formas são com frequência de grande beleza e reproduzem todos os 17 tipos de simetria. A um certo ponto, Lu visitou a mosqueia de Darb Iman, construída em 1453. E o entrelaçamento daqueles mosaicos, feitos com estrelas e polígonos, era de uma beleza admirável, que podiam se estender ao infinito, criando decorações sempre novas. Na base destas criações estão conceitos matemáticos que eram desconhecidos até 30 anos atrás no Ocidente e que explicam a estrutura daqueles que são chamados quase cristais, formações minerais que não seguem as leis da cristalografia clássica. Agora, diz o autor, pensando a todos esses exemplos, eu compreendo porque, olhando a radiografia da mão de Jonathan, o filho, eu me sinto transportado em um mundo irreal e leve, composto de formas belíssimas, porque eu penetro na matéria e descubro que a sua estrutura é imaterial. A matéria pesa, se toca, às vezes é inerte, espessa, opaca. Mas nesta radiografia eu vejo a essência, a estrutura secreta e inteligente. Isto me transporta para alguns momentos sem tempo, em um mundo imaterial e leve. E de repente um carro me buzina e me dou conta de que estou no meio da estrada. Volto para o mundo concreto, aquele onde, se tu não prestas atenção aos carros, acaba acontecendo um acidente. Mas dentro de mim permanece o sabor indescritível daquela diáfana harmonia e a convicção regenerante de que a beleza está inserida
na estrutura invisível do mundo. Eis um outro episódio. Desta vez, eu me encontro no avião Roma-Tóquio e estamos voando sobre a Rússia do Norte, a 11.000 metros. Eu vejo passar pela janela, pelo esquermo, na verdade, pela tela, né? Ele está diante de uma tela dentro do avião. Vejo passar pela tela rios, lagos, florestas, campos, e tudo está congelado. Portanto, a paisagem aparece em várias gradações de branco e cinza. Não existem cores. É um cenário encantado. É como se uma mente genial se deliciasse inventando formas sempre novas, rabiscos belíssimos, um espetáculo que se renova de contínuo e não se repete nunca. Um espetáculo criado por uma fantasia extremamente original, como uma história complexa e atraente. Mas não é uma história contada em palavras, ela é abstrata e existem eventos sempre novos e surpreendentes, imprevistos, entrelaçamentos, novos entrelaçamentos, personagens, batalhas, eventos alternados. Mesmo sendo impossível expressá-la em palavras, ela é verdadeira e tão interessante quanto uma história que se possa ler como um romance ou que possa ser vista em um filme. Ver as coisas a partir de cima, do alto, lá no avião onde ele estava, nos oferece um ponto de vista diferente. É possível que, olhando lá para baixo, naquela terra gélida, vivam pessoas que não se deem conta de como o seu local pareça visto do alto. Eles provavelmente vejam somente o seu local de perto, com todas as suas imperfeições e dificuldades. É provável que exista beleza também assim, talvez muita beleza, paisagens estupendas, pessoas boas e belas dentro, obras de arte. Para mim, tudo isso agora é invisível. Eu só vejo as formas a partir do longe, lá de cima. Essa é uma forma de beleza mais fria, porque não tem nenhuma relação com as relações. Eu não tenho nenhuma relação com as pessoas que vivem lá embaixo. Esse contemplar as formas, à distância, me permite ver uma nova possibilidade de beleza, mas ao mesmo tempo me torna consciente de como ela possa também ser abstrata, abstraída dos eventos humanos e impessoal. Em resumo, somos todos procuradores ou buscadores de sentido, ou, em termos técnicos, da negentropia. A negentropia, ou entropia negativa, ou sintropia, é uma medida de ordem e de significado. É sinônimo de informação. Pegamos as palavras de uma poesia e misturamos todas essas palavras ao acaso. O resultado é uma mistura sem sentido. Aqui aumentou a entropia. Pegamos cada uma dessas palavras e misturamos as letras. O resultado é um caos incompreensível ou um sucessível
acréscimo de entropia. Quando colocamos tudo no seu lugar, aumenta a sintropia. A sintropia é a busca de ordem. Todos buscamos sintropia. Todos procuramos dar um sentido, uma ordem às percepções que temos. Isto nos ajuda a nos orientarmos, a compreender onde estamos, onde queremos ir, o que podemos e o que queremos fazer. Poucas situações são mais penosas do que o pânico de quem não compreende onde se encontra, não se lembra de quem é e não dá um sentido à própria situação presente. Então ele está defendendo o fato de que nós, seres humanos, buscamos esse sentido, buscamos a ordem, buscamos organizar as nossas percepções. A informação, vimos isso, não é a mesma coisa da beleza, mas a torna mais provável. Dar ou reencontrar uma forma e um significado àquilo que não o tem nos dá prazer e, com frequência, adquire uma conotação estética. Luciano, um homem de mais ou menos 30 anos, procura todo tipo de objeto do qual as pessoas se desfazem e que ele, ao contrário, considera um tesouro inestimável. Depois, ele pega estes objetos e, com paciência e método, os restaura. Não para vendê-los, mas somente pelo prazer de fazê-lo. Ultimamente, por exemplo, ele se ocupou de uma bicicleta de criança, um banco de escola, uma gaiola para pássaros dos primeiros anos de 1900, uma máquina para fazer café, uma televisão Brion Vega dos anos 70 e depois a sua maior paixão, as vespas dos anos 50. Ele ama trazer a uma nova vida objetos que foram esquecidos. As banquinhas de objetos usados, já restaurados, não lhe interessam. Aquilo que lhe agrada realmente é o processo da forma original que emerge gradualmente de uma matéria em ruínas. Por exemplo, lhe deram um par de esquis dos anos 40, completo com os bastões de esqui feitos de bambu, que foram descobertos em um porão alugado perto do rio Arno. E essa pessoa, esse Luciano, ele diz o seguinte: houve um grande trabalho. Antes, eu tive que limpar toda a lama, depois eu lixei os esquis, fazendo com que se visse a madeira natural. Depois eu fiz um tratamento anti-cupim, passei verniz, procurando respeitar a cor original, lavei as partes em couro com óleo de linho e passei óleo também nas velhas costuras. Isso me deu uma satisfação enorme. Este objeto é muito belo, muito mais bonito do que um par de esquis modernos, porque foi algo feito à mão, todo em madeira, com um desenho muito puro
sem adesivos e sem logotipos. Tudo isso aconteceu no período em que o meu pai estava muito mal, estava internado há alguns meses no hospital. Trazer a uma nova vida estes esquis, para mim, era como esperar que também o meu pai pudesse voltar a uma nova vida. Enquanto eu trabalhava nessa reconstrução, nessa restauração dos esquis, eu pensava ao meu pai. Às vezes, a estrutura escondida está na mente. Também se parece estar no ambiente que nos circunda. Um homem de 70 anos, pianista de jazz, a um certo ponto percebe como belíssimos os rostos daqueles que o circundam em uma reunião em seu estúdio. De repente, estes rostos lhe parecem de uma extraordinária beleza. Uma coisa o surpreende. Todos os rostos são perfeitamente simétricos, de uma beleza clássica e impessoal, como se fossem estátuas gregas. Assim, tão belos, diz ele, enfatizando, mas a beleza da simetria tirou deles a beleza peculiar. A coisa mais surpreendente é que ele não reconhece mais essas pessoas pelos seus rostos, mas somente pelos seus vestidos. E entre essas pessoas está a sua mulher, em quem ele vislumbra uma beleza que antes nunca tinha visto. Somente na sequência se descobre que ele tinha tido um AVC. O acidente cerebral havia aberto uma estrada a uma inédita percepção de beleza. E então nos perguntamos: a simetria existia de verdade? E o AVC o ajudou a vê-la, inibindo alguns hábitos perceptivos? Ou será que era uma simetria formada pela mente e sobreposta à realidade? Ou ainda, tem sentido nos colocarmos essa pergunta? Em conclusão, podemos descobrir a beleza em qualquer lugar. Às vezes, ela é evidente. Às vezes, requer da nossa parte um certo empenho. Às vezes, nos surpreende sem pré-aviso. Em outros momentos, ao contrário, nós a descobrimos lentamente. Conseguir fazer conexões, vislumbrar estruturas, encontrar coerência, aumenta o prazer estético. Às vezes, talvez, é até uma condição necessária. Existe uma revelação. É a descoberta de um aspecto do mundo. O mundo é feito para nos divertir em maneiras impensadas. É um problema quando nos privamos de novas experiências. Fechar prematuramente as contas com a realidade. É um problema se acreditamos saber já tudo. Nos fechamos então em um espaço inerte e estéril, sempre igual a si mesmo. Nenhuma prisão é mais oprimente. É muito melhor quando nos deixamos surpreender, renovar e transformar por eventos inesperados. É melhor viver em um mundo onde conseguimos ver o novo também no velho, no banal e no refúgio. Nenhum cenário
é mais entusiasmante do que esse. E aqui a gente termina então o capítulo 17 e vamos para o capítulo 18, intitulado Ressonâncias Secretas. Vou tomar uma aguinha. E ele começa o capítulo contando que se encontra na cidade de Arezzo, na Itália, para uma conferência. E como sempre, eu cheguei bastante tempo antes. Um pouco antes de começar, o meu amigo Andrea, que me hospeda, me diz: agora eu vou te levar para ver uma das praças mais belas do mundo. E aí ele pensa, o melhor seria não fazer comparações, mas penso nas praças italianas mais belas que eu conheço. Piazza del Campo, a Siena, onde acontece o Palio de Siena, corrida de cavalos, é uma praça muito famosa, realmente é linda, ela é uma praça côncava. Piazza San Marco a Venezia, também uma praça belíssima. Piazza Santissima Annunziata a Firenze, belíssima, onde está o Duomo, famoso Duomo de Florença. Piazza San Carlo a Torino. É difícil se manter nesse nível. Estou um pouco cético, mas eu sigo meu amigo prazerosamente para descobrir essa praça. Chegamos na Praça Grande e me dou conta logo de que ele tem razão. É uma praça linda, da qual eu não me lembrava. Ela não é uma praça uniforme do ponto de vista dos estilos arquitetônicos, porque todos os prédios que a definem são diferentes um do outro. Mesmo assim, o resultado é de grande harmonia. Os vários elementos, os pórticos, a igreja de Santa Maria, a fonte, as casas, a pavimentação, tudo isso está em perfeito acordo entre os elementos. Como sempre, quando me encontro em uma bela praça, meu sentido de espaço muda. Sou invadido por um sentimento de paz. E o amigo diz para ele: vamos dar oi para Piero? Está aqui pertinho. Piero é Piero della Francesca, pintor. E Andrea sabe que esse pintor é uma minha paixão. Os seus personagens são pintados com magnífica dignidade. Eles me parecem como fora do seu tempo. A história que nós vemos na igreja, perto da praça, é aquela mais famosa, a lenda da cruz, de acordo com a qual a cruz de Jesus foi feita com a madeira da árvore do bem e do mal no paraíso terrestre. Nós vemos vários episódios desta passagem e todos os personagens são de grande compostura meditativa. É como se viessem da praça que eu vi logo há pouco, e Piero pinta lendas que parecem pertencer a cada momento da história humana. Tudo parece terminar aqui. Saímos da igreja, vou fazer a conferência e depois de uma janta rápida, eles me acompanham até a estação. E acontece uma coisa que me incomoda muito. O meu trem atrasa 5 minutos. Depois de 5 minutos é anunciado um atraso de mais 10 minutos. Depois de outros 5 minutos é anunciado um atraso de 15. E assim vai, até que pouco a pouco se chega a 3 horas de atraso no trem. Terei que descer em uma estação
diferente daquela que eu queria, voltando para casa muito tarde à noite. Eles não te dizem logo que o atraso será de 3 horas. Vão dizendo isso pouco a pouco. E essa é uma das tantas e pequenas indignidades cotidianas às quais nós somos todos submetidos. A mensagem vocal é sintética e não tem ninguém para quem se possa perguntar ou reclamar. Toda a estação está automatizada. Está frio, não tem nem mesmo um bar, porque eles estão reformando a estação. Entre parênteses, ele diz: estamos trabalhando para vocês. Estou cansado e frustrado, e a experiência da praça acaba esquecida. Subtítulo: Elaboração inconsciente. Ao contrário, não é assim que acontece. Um dia depois, a praça me retorna em mente. Eu sinto essa praça dentro de mim. Sem que eu vá procurá-la, eu a vejo de novo com o olho interno. Aquela praça me abre para uma dimensão de harmonia, para além das frustrações cotidianas, dos trens que não chegam, das estações automatizadas e impessoais. A coisa mais bonita é que a experiência da praça tem uma sua vida própria. Eu sinto que ela trabalha dentro de mim e me muda, me mostra o equilíbrio que é possível encontrar apesar de todas as frustrações que a vida nos traz. Agora eu compreendo de verdade a beleza daquele lugar. Os personagens de Piero della Francesca, tão nobres e dignos, com o chapéu típico do período do Renascimento e uma postura solene. Aquelas mulheres reais que vivem no eterno presente, me acompanham na vida de cada dia e me visitam nos meus sonhos. A praça não é mais aquela praça real, onde as pessoas colocam papel no chão, jogam o papel no chão, onde os grafiteiros desenham nos muros e os cachorros fazem pipi. Ela se transformou na praça da cidade ideal. É um lugar do espírito ao qual me é dado um acesso que antes eu não tinha. Não é a primeira vez que isso me acontece. A experiência estética com frequência chega depois. Para compreender, por exemplo, se um filme me agradou, não posso dizer com certeza logo depois de tê-lo visto. Eu preciso esperar alguns dias. Me lembro de ter visto um documentário sobre Federico Fellini, cineasta. Nesse documentário, eles mostravam as pessoas saindo do cinema logo depois da premiere do filme La Dolce Vita. Os cronistas perguntavam aos críticos a opinião deles a respeito do filme. Um a um, todos respondiam: é cedo demais. Esperemos, deixemos maturar a experiência. Naquele momento, eu compreendi que isso não acontece somente comigo. Portanto, existe uma elaboração inconsciente. Ali acontece o encontro, a praça, os afrescos. Talvez
eu seja surpreendido, mas não chego na experiência de forma plena. O que eu vi, porém, tem uma vida sua. A sua beleza continua vivendo dentro de mim. A praça não é somente um cenário de pedra e muros, mas se transforma em uma entidade subjetiva vivente, um lugar de perfeitas proporções e de completa serenidade. O que acontece às nossas experiências logo depois que nós a tenhamos tido? Pensamos na nossa memória como a um arquivo, e é por isso que chamamos memória, o registro dos dados no computador. Eu temo que essa seja uma metáfora fora de lugar. Imaginem que os dados armazenados no seu computador tenham uma vida própria. Por exemplo, as notas fiscais mudam seus números sozinhas, os textos que vocês escrevem se mudam entre eles, inventam eventos, se transformam em poesia ou em música. As fotografias que vocês receberam por e-mail se tornam animadas, se transformam em filmes. Os personagens retratados fazem excursões no computador, se colocam eles mesmos a escrever e-mails. As pessoas na lista de vocês, os seus clientes, vão brincar com os seus jogos. É isso, o nosso inconsciente funciona mais ou menos assim. Qualquer experiência que nós registremos não permanecem a mesma, mas elas interagem, as experiências interagem com outras experiências, criando em nós um certo modo de ser, evocando recordações, estimulando fantasias, inventando histórias. A recordação não é neutra e nem mecânica, não é como um fichário onde nós arquivamos as pastas. E aí eu lembro de uma entrevista na revista Veja, de anos atrás, em que o cientista português Antônio Damasio falava a respeito da criatividade. E ele fazia exatamente a mesma pergunta: o que acontece com as nossas experiências depois que nós passamos por essas experiências? E aí ele dizia que quanto mais nós alimentamos o nosso arquivo de imagens, o nosso arquivo interno, mais criatividade nós temos. Porque é como se nós estivéssemos estimulando o nosso mundo interno. Então, se quisermos ser pessoas criativas, nós precisamos, e ser criativo é importante para todos nós, independente da nossa profissão, independente daquilo que a gente faça, porque a criatividade ela serve para a vida. Ser criativo não é simplesmente ser um pintor, um desenhista, um escultor, alguém que escreve poesia. Não, nós precisamos da criatividade para tudo na nossa vida. Criatividade nos ajuda a resolver problemas, sejam eles quais forem. Então, nesse sentido, é importante que a gente alimente o nosso arquivo interno com coisas diferentes. Se a gente faz sempre a mesma coisa, olha sempre o mesmo tipo de filme, escuta sempre o mesmo tipo de música, vai sempre no mesmo tipo de lugar, nós caímos na monotonia. Então, é importante a gente se dar conta do quanto a variedade das experiências alimenta nosso arquivo interno. Voltando.
importante mesmo o estímulo mais banal. Recentemente, assumiu certa notoriedade o estudo a respeito do priming, conduzido por alguns estudiosos, entre eles John Bargh, da Universidade de Yale. O priming consiste em expor um sujeito a um estímulo aparentemente irrelevante, que porém influencia seu comportamento seguinte sem que a pessoa se dê conta ou saiba disso. Por exemplo, eu faço um teste verbal, entre parênteses, sem conhecer nada com relação à finalidade da experiência, na qual são usadas palavras que sugerem, por exemplo, a velhice, como ancião, cinza, ruga, solidão. Saindo daquela sala, eu começarei a caminhar mais lentamente com relação a quem fez o mesmo teste, porém com outras palavras, porque sem sabê-lo eu me sinto mais velho. Conta também as metáforas. Antes do experimento, eu encontro um assistente do laboratório que tem em mãos vários livros e um café. Estamos na América, portanto, é um copo de papel. Em alguns casos, se trata de café gelado, em outros de café fervendo. O assistente me pede ajuda e pede para que eu pegue nas minhas mãos o copo de café por algum momento, sem que eu me dê conta de que isso já faz parte da experiência. Na sequência, eu tenho que ler informações a respeito de uma pessoa e dar um parecer sobre ela. Se antes de ter que dar esse parecer eu tivesse pego em mãos o copo de café quente, eu irei julgar essa pessoa como mais sociável e menos egoísta do que quem pegou em mãos um café frio. E ainda, se no ar havia cheiro de detergente com cheiro de limão e me oferecem biscoitos que se esfarelam, eu estarei muito mais atento a não fazer farelo, não comer e deixar os farelos, do que quando não tem esse odor no ar. Então, são experimentos que levam em consideração palavras, cheiros. Experimentos desse tipo abrem enormes perspectivas a respeito de como funciona o nosso inconsciente. O que eu acho fascinante é quanto dos estímulos, em aparência casuais e irrelevantes, podem mudar a nossa atitude. O que acontece agora se, ao contrário do cheiro do detergente de limão ou do café frio, for usado um outro tipo de estímulo, como um videojogo, em que se vai por aí cerrando os braços das pessoas, ou a sonata número 111 de Beethoven, em que medida acontecerão estímulos violentos, desagradáveis, chocantes ou, ao contrário, belos, que nos deixam em paz e harmoniosos. Como isso tudo entra no nosso inconsciente e continua a viver e a agir dentro dele. Um homem me conta: tempo atrás eu estava com alguns amigos em uma cidade
onde paramos somente de passagem. Todos estávamos alegres, não sabíamos o que fazer, então fomos ver um filme pornô. No filme se via uma orgia. Ele era muito mais deprimente do que eu poderia imaginar. Os atores, evidentemente, eram pessoas pobres, no sentido que seus rostos eram falsamente contentes. Talvez pessoas que estavam sendo obrigadas a fazer aquele papel, aquele tipo de filme. Se sentia a violência no ar, não uma violência explícita, mas uma violência da dignidade humana. Era nojento e muito menos erótico do que se possa imaginar. Depois daquela experiência, me permaneceu impressa por algum tempo e interferiu também na minha vida sexual. As imagens me tornavam na mente em momentos menos oportunos. E eu sou uma pessoa que não é moralista, mas o sentimento de nojo durou muitos dias. Também no cinema nós não resistimos mais do que 10 minutos. Esse é um exemplo de experiência de feiura, justo para mudar aqui o tema. E se percebe quanto que o feio pode nos deprimir e danificar, justo como o belo nos põe para cima e nos torna leves. O que mais me interessa aqui é colocar em luz que a experiência não se exaure, ela não termina no momento em que nós a temos, mas ela continua vivendo em nós, no bem e no mal. E aqui eu paro por hoje, para que a gente possa fazer um pouquinho de visualização criativa, como fazemos a cada estudo. No finalzinho, a gente sempre aproveita aquilo que lemos para fazer um pouquinho de experiência do que seja a gente alimentar esse nosso arquivo interno com questões que nos trazem bem-estar. Como ele falou, como ele termina esse pedacinho de hoje, todas as experiências que nós vivemos, elas não desaparecem depois de serem vividas ou experimentadas. Isso fica dentro da gente, trabalhando e se conectando com tudo aquilo que a gente já tem internamente. Então, vou convidar vocês para, nesse momento, fecharem os olhos, encontrarem uma posição confortável na cadeira, no sofá, na cama, onde estiverem. E nesses primeiros instantes, que você possa respirar profundamente. E à medida que inspira, você vai se aprofundando mais e mais no seu mundo interno, procurando respirar de forma que a saída do ar seja mais longa e demorada, e assim você vai relaxando o seu corpo. E cada vez que solta o ar, você solta também as tensões do dia, as preocupações. Vai soltando, vai intencionando relaxar o corpo. Respirando devagar, procurando deixar ir os pensamentos
Se vierem pensamentos, deixando passar como se fossem nuvens, e você volta a sua atenção para a respiração. Inspirando e expirando profundamente. Eu vou pedir que agora você comece a se imaginar caminhando por uma linda clareira em meio à natureza. Pode ser um lugar que você já conheça, ou um lugar que você cria com a sua imaginação. Você se percebe caminhando por essa clareira, sentindo o cheiro nesse lugar, talvez flores, talvez tenha chovido há pouco e você sinta o cheiro da terra. Você percebe a natureza ao redor, as cores, o horário do dia, como está o céu. E agora você escolhe um local para fazer um círculo no chão, aí nessa clareira. E você entra agora nesse círculo. Você se visualiza sentado, sentada dentro desse círculo e permite que venha à sua mente a lembrança de um momento em que tenha se sentido muito feliz. Pode ser um momento de realização, de troca afetiva, um momento de elevação. Você saberá escolher um momento. Então vá lembrando de cada detalhe dessa situação, desse momento, onde você estava, com quem, o que aconteceu. Lembre-se da sensação boa que esse momento lhe trouxe no passado e traga essa mesma sensação para dentro desse círculo, para dentro de você. Se conectando pouco a pouco com essa sensação positiva de felicidade, de bem-estar. E à medida que você vai tornando essa memória mais viva, você percebe que o círculo vai ficando todo iluminado. As cores aí dentro mais vivas. E de repente você olha para cima e você vê como se fossem milhares de borboletas transparentes que se aproximam porque são atraídas pela luz que emana desse círculo. Essas são energias benevolentes que vieram para sua direção, que foram atraídas para trazer bênçãos para você. Essas borboletas voam sobre o círculo, sobre você, e elas começam a derramar um finíssimo pó prateado, feito da mais pura luz. Sinta
Veja com os olhos da consciência essa cena acontecendo. Você dentro desse círculo, numa linda clareira, esse círculo emanando uma luz intensa e essa luz atraindo milhares de borboletas. E essas borboletas derramando sobre você um finíssimo pó prateado, como se fossem bênçãos. Um pó feito da mais pura luz. E à medida que esse pozinho luminoso toca o seu corpo, você também vai se sentindo mais leve e ficando também transparente. Você vai ficando transparente como aquelas milhares de borboletas que derramam o pó prateado. Você vai se sentindo cada vez mais leve e feliz, em harmonia, em paz. Receba as bênçãos que estão sendo despejadas sobre você nesse momento. Viva intensamente esse momento que está acontecendo aí agora, no seu mundo interno, em que você recebe, em que você se abre para receber essas bênçãos, dessas milhares de borboletas transparentes que derramam um pó prateado dentro desse círculo onde você se encontra. E você vai agradecendo por essas bênçãos que recebe nesse momento, sentindo-se abençoado, abençoada, vivenciando essa experiência da forma mais vívida que puder nesse momento e permitindo que essa cena ganhe vida no seu mundo interno, para que você possa se beneficiar o máximo possível desse momento. Visualize mais alguns instantes essa cena, o círculo, a luz que emana do círculo, você sentado, sentada aí dentro, as milhares de borboletas atraídas pela luz, derramando esse pó luminoso como se fossem bênçãos. E você recebendo, talvez se visualizando aí de braços abertos em direção ao alto, recebendo essas bênçãos. Fotografe essa imagem mentalmente. E devagarzinho, no seu tempo, você vem voltando para o aqui e agora, para o lugar onde você se encontra, na sua casa, talvez no seu trabalho ainda, sentado, sentada na sua poltrona. E assim que você se sentir confortável, você abre seus olhos, movimenta devagar o corpo, voltando-se, percebendo aqui e agora, mas tendo vivenciado uma experiência de bem-estar que com certeza seguirá agindo internamente no seu corpo. Agradeço pela sua presença aqui hoje e espero que você se beneficie. Se quiser deixar um relato de como foi, para mim sempre é importante saber como foi a experiência. E era isso.
Uma boa noite a todos, um bom resto de semana e nos vemos na próxima segunda-feira, às 7 horas aqui no meu Instagram. Um abraço grande e uma boa noite a todos. Até lá.